Você é contador e pensa em abrir o seu próprio escritório, mas não sabe por onde começar? Olá, meu nome é Áurea Paz e você está no Momento Negócio. Hoje eu vou te explicar de forma clara e sem romantizar o que realmente envolve iniciar um escritório de contabilidade. Eu iniciei o meu escritório contábil lá pelos idos de 98, 99 em sistema de home office. Eu trabalhava da minha casa e minha sócia trabalhava da casa dela, sempre nos fins de semana, pois durante a semana nós trabalhávamos em regime de CLT numa outra empresa. Nós aproveitávamos o nosso horário de almoço para resolver pendências em órgãos públicos, como junta comercial, RCPJ, inspetorias e tudo mais, uma vez que nós também fazíamos legalização de empresas. Desde o início, nossas atribuições ficaram bastante segregadas, cada uma fazendo aquilo que tinha mais afinidade. Eu atendia aos clientes e cuidava do financeiro, ela ficava com o mais operacional. Quando eu saí da empresa, eu saí antes dela, eu passei a cuidar de todos os outros processos, sejam eles fiscais, legais, trabalhistas, e ela focava mais no contábil. Com o tempo, nós sentimos necessidade de mais proximidade. O fluxograma de documentos estava crescendo e nossa organização estava ficando precária. Sabe, eu recebi os documentos que tinham que chegar nas mãos delas o mais depressa possível para que ela pudesse fazer a contabilidade. Nosso endereço era residencial, mas a nossa mentalidade precisava ser empresarial. Eu falo sobre isso lá no meu artigo Home Office Contábil. É possível começar sem estrutura física? Depois dá uma olhadinha lá no meu site. Nosso primeiro endereço comercial foi numa sala alugada por um cliente, mas não comportava muitas pessoas, então durou só um tempo determinado. Chegou um dia em que eu tinha que sair da sala para poder falar no telefone com o meu cliente, porque o barulho era muito alto. Enfim, resolvemos dar um outro salto. Nos mudamos para um grupo de salas que era composta por 4 salas independentes. Mais clientes, mais funcionários, mais equipamentos, mais espaço. É assim que funciona. Nossos clientes, às vezes, chegavam lá só para tomar um cafezinho. Eles adoravam o ambiente de calma e tranquilidade que o nosso escritório passava. Nossos funcionários, eles eram treinados por nós mesmos. Havia mais organização. Nós nos tornamos um escritório modelo. Constantemente eu levava alunos e ex-alunos para estagiar lá. Esse processo foi rápido? Não, claro que não. Nada acontece do dia para a noite. Nós temos que ter paciência e confiar no processo e na nossa capacidade, obviamente. De lá para cá, muita coisa mudou. Nosso sistema também mudou. Nós voltamos para o home office, principalmente depois da pandemia, que nos mostrou que isso é possível. Mas vamos lá. Vamos entender o que é de fato um escritório de contabilidade. Primeiramente, que nós não só fazemos imposto de renda e folha, como muitos acham. Alguns clientes, inclusive, né? Nós estamos falando sobre responsabilidade técnica, sobre cada informação que sai do seu escritório, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja por documento enviado ou, principalmente, seja pela boca do seu funcionário. Nós estamos falando de gestão de riscos, uma vez que você assume o ônus dos erros que você produz. Costumo dizer que você só saberá se está fazendo certo mesmo após 5 anos, que é quando todos os processos públicos prescrevem. Até lá, muita coisa pode acontecer. Nós estamos falando sobre gestão de pessoas e gestão de clientes. E é aqui que muitos erram. Pelo fato de o escritório ser pequeno, por estar começando, muitos tratam todos como amigos. O cliente fala contigo no seu telefone particular e no fim de semana. Seu funcionário, ele participa da sua vida particular e dá até palpites em decisões privadas. Não que isso não seja bom, não é isso que nós estamos discutindo. E onde entra o profissionalismo? A mente deve ser empresarial, lembra? Processos bem definidos,
planos de cargos e salários claros. Ah, mas eu só tenho um funcionário. Não interessa. Quanto antes você fizer isso, melhor. E mais, regulamento interno. Quanto antes você iniciar isso, melhor para a sua empresa. Atualização constante, não só na parte técnica, mas também na parte de gestão. Existem ferramentas maravilhosas que te ajudam nisso. Aliás, tem vídeos meus aqui no canal falando sobre o crescimento do mercado contábil digital. Lembre-se, antes de ser técnico, você é gestor do seu próprio negócio. Aliás, você também terá que orientar o seu cliente sobre isso. Ele vai precisar de você nesse aspecto, tá? E quais são os pré-requisitos para você iniciar? Primeiro, você ou sua empresa, caso você inicie os seus atendimentos como PJ, terão que ter registro no CRC. Se optar pela PJ, que tipo de empresa ela será? Uma sociedade limitada unipessoal, uma sociedade limitada com mais de um sócio, tá? Um empresário individual. Analise os quinais que você deseja incluir no seu CNPJ, mas antes faça um planejamento tributário, pois tem algumas atividades contábeis que caem em outros anexos e precisam daquelas mágicas para que você consiga pagar menos impostos. Tenha certificado digital. Na verdade, isso hoje é obrigatório, né? Indispensável para que você consiga cumprir com todas as obrigações acessórias e representar os seus clientes junto aos órgãos públicos. Na verdade, o CRC nos fornece anualmente um certificado pessoa física e um pessoa jurídica gratuitamente. Gratuitamente não, né? Porque nós pagamos a nossa anuidade. Além disso, existem muitas certificadoras que querem fazer parcerias com os contadores. Tem uma estrutura mínima, mesmo que seja home office. Um ambiente reservado para atendimento, mesmo que esse atendimento seja virtual. Computadores e sistemas adequados e atualizados, internet estável, backup de dados, organização de documentos. Profissionalismo não está no tamanho da sua sala, mas na organização dos seus processos. Deixei um outro artigo lá no meu blog, estrutura mínima para começar um escritório contábil. Dê uma lida lá. Bem, abrir um CNPJ é fácil, sustentar um escritório é outra história. E quais são os erros comuns de quem começa? Primeiro, começar sem contrato. Lembra do que eu falei? O fato de você estar iniciando não significa que você vai fazer de qualquer jeito. Contrato sim, com seus colaboradores e com os seus clientes. Aliás, o CRC também fornece alguns modelos de contratos de prestação de serviço bastante completos. Cobrar muito barato. E aí vem a pergunta, você cobra de acordo com o seu custo ou você está seguindo a onda e cobrando de acordo com o seu colega? Cuidado, o custo tem que ser a base do seu preço final de venda. O que mais que você precisa levar em consideração? A sua especialização, a sua bagagem de conhecimento, os resultados positivos que você transmite para os seus clientes. Cuidado, seu custo é diferente do custo de outros contadores e você só vai perceber isso quando for tarde demais. Um outro erro que eu vejo, atender todo tipo de cliente. Sei que muitas vezes a gente acha que não vai conseguir o ponto de equilíbrio, né? E acaba cometendo algumas loucuras. Se você tiver a capacidade necessária, ok. Mas se tiver que estudar para atender um cliente, eu já tenho as minhas reticências. A gente não está brincando de ser contador, nós somos contadores e temos responsabilidade por aquilo que fazemos. Nós assinamos, nós temos um número, nós temos um nome que precisa ser mantido. Então, muito cuidado. O contrário também é complicado, né? Não niche demais, sua estratégia pode sair pela culatra. As finanças, né? Não separar as finanças pessoais das do seu escritório. Você terá que ensinar o seu cliente sobre isso, então não cometa o mesmo erro. Vender serviço técnico sem entender o negócio do cliente. Isso é fundamental.
Eu cansei de ir até a empresa do meu cliente entender como ela funcionava. Isso porque, por vezes, aquilo que ele me falava não demonstrava exatamente aquilo que ele fazia. Então, fazia toda a diferença na hora de eu oferecer os meus serviços, na hora de eu entender quais eram os custos, os desembolsos, os processos de industrialização dele, tudo era checado. Isso facilitava o nosso trabalho. Bem, iniciar é possível, mas precisa de estratégia. E sabe o que é legal? É você ser procurado pelos seus clientes que ainda confiam em você mesmo depois de 25 anos. Ou ser procurado pelos seus ex-clientes que gostariam de retornar para você. Ou melhor ainda, pelos seus futuros clientes, que são aqueles que são indicados e que gostariam de ter você como contador. Fazer um bom trabalho é desafiador, mas eu garanto, você nunca ficará sem cliente e nunca ficará sem dinheiro. Se esse assunto te interessa, não perca o próximo vídeo, onde eu vou te dar algumas dicas práticas para organizar o seu escritório e não se perder nos primeiros meses. E me conte, você também já pensou em iniciar o seu negócio contábil e teve dificuldades? Conte aqui nos comentários. E não deixe de ler os artigos que eu deixei lá no blog do meu site. Estrutura mínima para começar um escritório contábil, mentalidade necessária para não desistir no primeiro ano de um escritório contábil, quanto custa manter um escritório de contabilidade pequeno e o home office contábil. É possível começar sem estrutura física? Finalizo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Foi um prazer compartilhar este momento com você. Que esse conteúdo seja um aliado nas suas decisões daqui para frente, conectando números, ideias e resultados. Aqui você aprende, aplica e transforma. Te espero no próximo episódio do Momento Negócio.